vídeo eu vou falar sobre dois assuntos. A Rede Globo segue atrofiando e ela vendeu agora a sua sede em São Paulo, a famosa sede onde, por exemplo, o jornal Bom Dia São Paulo, você vê ao fundo a ponte estaiada. Então aquele edifício todo a Rede Globo vendeu, mas ela colocou num contrato que ela segue por 15 anos alugando o imóvel que ela vendeu, com direito de renovar por mais 15 anos, mas eu vou entrar um pouco mais em detalhes, eu vou ler uma reportagem da Revista Oeste. E a outra matéria é o deplorável saidão de Natal, que não adianta. O Brasil parece que é um país que não se leva a sério. Tanto é que a gente não se leva a sério, que a gente sequer leva a sério o sistema judiciário, as punições que criminosos recebem. Por quê? Novamente, agora, final de ano, Natal, semana de Natal e Ano Novo, alguns criminosos vão deixar as cadeias e alguns acabam não voltando. E aí eu vou repercutir aqui uma reportagem da Gazeta do Povo que mostra um pouco dos números, né? A média de pessoas que deixam o presídio e acabam não voltando. Como se isso fosse algo assim difícil de acreditar que fosse acontecer. É óbvio que isso vai acontecer, mas a lei nesse sentido segue sendo muito frouxa, muito branda para a criminalidade. Então, começando aqui a falar sobre a Rede Globo, o prédio que a Globo está vendendo, vou colocar aqui a imagem para vocês, é esse aqui, ó. Tá, então essa é a famosa sede da Rede Globo aqui em São Paulo, que tem aquele famoso estúdio Glass, onde tem lá o Bom Dia São Paulo, entre outros, que você vê de fundo a cidade de São Paulo e a ponte estaiada. É um estúdio bem caro, tá? Vou trazer aqui alguns números que tá aqui na reportagem, mas para quem não sabe, é esse aqui a sede em São Paulo que foi vendida pela Rede Globo. Obviamente a reportagem aqui da Oeste, ela fala o seguinte, a manchete: para reduzir custos, Globo vende sede histórica em São Paulo e passa a pagar aluguel. Conglomerado da mídia vive um momento de crise. Aí o subtítulo aqui. Entrando na reportagem que é bem curtinha, o Grupo Globo vendeu sua sede histórica na cidade de São Paulo. A emissora assinou um contrato de sale e leaseback com a gestora 20 Real Estate para continuar a ocupar o espaço pelos próximos 15 anos, com possibilidade de renovar por outros 15 anos. O objetivo é reduzir custos. Publicada ontem pelo site Janela Publicitária, a informação foi confirmada pela Revista Oeste. O valor total da aquisição é de 522 milhões, o que equivale a um preço de 13.369 por metro quadrado da sede localizada no Brooklyn, que é o bairro nobre aqui de São Paulo. O prédio abriga o famoso Estúdio Glass, com vista para a ponte Otávio Frias de Oliveira, conhecida como Ponte Estaiada, de onde são transmitidos o Bom Dia São Paulo, SP1 e SP2. Ao todo são cerca de 39 mil metros. Bom, enfim, aí fala um pouco aqui do edifício, mas isso aqui mostra que realmente a Globo segue aí com o caixa apertado e, na minha opinião, como nem a Globo acredita nas pesquisas do Datafolha, que pertence ao conglomerado, e ela já sabendo que o Bolsonaro pode sim se reeleger, eu acho que ela está vendendo tudo que ela pode para ter caixa, para passar mais 4 anos, pelo menos com a fonte de dinheiro federal cessada ou diminuída bastante em compensação com presidentes de esquerda que, enfim, deram muito mais dinheiro para a Rede Globo do que o Bolsonaro tem dado. Pode ser uma interpretação, eu acho que essa é uma das interpretações possíveis. Indo agora para o outro assunto, que é um escárnio, né, que tem no Brasil desde que eu nasci, que é os saidões, né? Agora a gente está falando do saidão de Natal. Eu vou repercutir a reportagem da Gazeta do Povo, que traz alguns números que chamam a atenção. Não que isso fosse uma coisa impensável. É óbvio que se você põe bandido para fora, uma parte acaba não voltando. Isso é óbvio. Acontece todo ano. Mas a lei segue branda. A lei segue sempre pensando mais no bandido do que na vítima, na minha opinião. Seguindo aqui na reportagem, a manchete da Gazeta do Povo. Saidão de Natal. Estado com maior população carcerária pode liberar número recorde de detentos. Tá? Essa é a manchete, está falando de São Paulo. O estado de São Paulo, que abriga a maior população carcerária do país, deve liberar um número recorde de detentos para a saída temporária de Natal. Aproximadamente 37 mil presos que cumprem regime semiaberto deverão ter acesso ao benefício. 37 mil presos, o que corresponde a quase 18% da população carcerária do estado, estimado em 208 mil presos. A expectativa é que o chamado saidão de Natal
no qual os presos ficarão 12 dias, pessoal, 12 dias fora do presídio, de 23 de dezembro a 3 de janeiro, supere a última concessão do benefício no estado, na qual 37 mil presos ficaram fora das unidades de detenção entre os dias 14 e 20 de novembro, em razão do feriado da Proclamação da República. Então esse saidão de Natal é um dos muitos saidões que tem ao longo do ano, porque, de novo, a nossa lei é muito branda para quem comete crime nesse país. Apesar de a lei de execução penal autorizar até 5 saídas temporárias por ano, até 5, o período entre o Natal e o Ano Novo será a 4ª liberação de presos no estado paulista em 2021, já que o calendário foi modificado devido aí à pandemia. No estado, são elegíveis para o saidão de Natal condenados por crimes de grande repercussão que costumam desfrutar do benefício com frequência. A exemplo, Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, que mataram a própria filha, Suzane von Richthofen, que coordenou a morte dos pais, Gil Rugai, condenado pelo assassinato do pai e da madrasta, e a Elise Matsunaga, que esquartejou o corpo do marido após matá-lo com disparo de arma de fogo. Altas taxas, aqui que é a coisa que é escandaloso, que ainda tem essa palhaçada. Altas taxas de presos que não retornam e crimes cometidos durante o saidão. Então a Gazeta traz aqui alguns números. Os benefícios dos saidões é concedido pela Justiça a presos em regime semiaberto que apresentem comportamento adequado. É tão adequado que muitos nem voltam, né? De tão adequado. E que tenham cumprido ao menos 1/6 da pena, caso sejam primários, e 1/4 se forem reincidentes. Para terem acesso, os presos devem fazer pedido à Justiça, que poderá autorizar ou não. Antes de decidir cada caso, os juízes escolhem a manifestação do Ministério Público e da Administração Penitenciária. De acordo com fontes ouvidas pela Gazeta do Povo, os índices de presos que não retornam após serem beneficiados com as saídas e as taxas de cometimento de novos crimes durante o gozo do benefício, então nessa janela do benefício cometem crimes, fazem com que os saidões sejam frequentemente vistos com antipatia. Óbvio, né? Isso é óbvio. Na saída temporária de junho em São Paulo, o narcotraficante conhecido como Léo do Moinho, principal liderança do primeiro comando da capital, teve acesso ao saidão e não voltou ao presídio. Além do tráfico de entorpecentes, ele é responsável pela prática de roubos e homicídios, incluindo o assassinato de um socorrista que entrou na comunidade para fazer atendimento. Sem comentários. De acordo com o levantamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, entre 2015 e 2019, 24 mil presos não voltaram. 24 mil presos não voltaram. Meu Deus do céu, é um bairro inteiro, até mais do que um bairro de criminosos que não voltaram. As unidades prisionais após as saídas. Média de 4,9 mil detentos por ano. Então, arredondando, 5 mil detentos por ano, isso só em São Paulo. Não voltam dos saidões, só em São Paulo. Meu Deus, e como que pode a lei não ser revista, não ser abolida? Porque, cara, qual que é a justificativa? Olha os números. E os cidadãos de bem que ficam à mercê disso tudo. Aí dane-se o cidadão de bem. O foco é pensar sempre no bem-estar do que comete crime, e não do que é vítima ou potencial vítima desses criminosos que acabam não voltando. É uma coisa assim inacreditável. Conforme o levantamento nacional publicado em 2016 pelo G1, naquele ano, a taxa de presos que não voltaram às detenções após o saidão de Natal foi de 4,66%, enquanto o Rio de Janeiro apresentou o menor índice. Alguma coisa boa no Rio, né? O Ceará foi o que obteve números mais expressivos. Olha isso, contabilizando 27,7% de evasão, de criminosos criminosos que saem e não voltam. Quase 1/3. Olha que coisa absurda. Para Luiz Fernando Ramos Aguiar, major da Polícia Militar do DF, especialista em segurança pública, os critérios rasos para conceder o benefício são responsáveis pelo aumento da percepção de impunidade e da violência nas regiões em que há grande volume de liberações. E eu coloco aqui uma outra questão. Algum outro país no mundo faz isso? Ou isso é uma jabuticaba totalmente nossa e ainda é mal feita, e a despeito desses números absurdos de criminosos que não voltam, a lei segue vigente numa boa. É coisa assim que é inacreditável, né?
Como exemplo do aumento de risco à população, o major cita o criminoso Lázaro Barbosa, que invadiu propriedades rurais em Goiás e no Distrito Federal entre abril e junho deste ano e cometeu crimes de homicídio, estupro, sequestro e roubo. Mesmo com uma extensa ficha criminal, o rapaz foi beneficiado com a saída temporária em 2018 por ocasião da Páscoa e não retornou à prisão. Nas ruas, voltou ao cometimento de crimes e, enfim, uma lista aqui enorme. Então, assim, o grosso da lei, o que da reportagem eu já passei aqui com vocês, mas realmente é de revoltar, né? Você lê esse tipo de coisa, todo ano é a mesma coisa e as leis não mudam, não endurecem. É uma coisa inacreditável. Eu fico às vezes com a sensação, é uma sensação que pode ser realidade, que os nossos legisladores têm leis tão benevolentes, porque vai que um dia eles sejam presos, não é? E aí acaba tendo essa lei branda. Vai que mesmo com os recursos, com a primeira, segunda, terceira instância, vai que dá zebra de serem presos, aí podem ainda gozar de certos benefícios. Não sei se é isso, tá? É uma especulação da minha parte, é uma suspeita, porque é muita benevolência. É coisas que a gente só vê no Brasil, realmente inexplicável. Pessoal, é isso. Comentem o vídeo, a questão da Globo, que segue vendendo, se desfazendo de ativos, essa lei aí dos saidões que, pelo amor de Deus, né, já passou da validade. Comentem o que vocês pensam sobre isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.